Que frio, cara, que frio. Mas nós estamos aqui gravando vídeo porque todo dia a gente grava. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: cadê Jesus nesse Antigo Testamento? Hoje a gente vai falar um pouco desse lance usando uma história interessante. Mas antes eu tenho que me apresentar, né? Olá, eu sou o Victor Fontana. Esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você faça o quê? Se inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade que estuda a Bíblia todos os dias, virtualmente, mas juntos, aqui, com o auxílio da Bíblia 365. Sim, essa Bíblia não tem nada de muito especial, ela é só uma Bíblia que sugere leituras para que você leia a Bíblia todo dia e termine de ler o texto bíblico inteiro em um ano. Recomendo que você adquira. Pode ser no meu link aqui na Amazon que está na descrição? Pode. Achou mais barato em outro lugar? Pode ser também. Eu não quero adquirir, vou ler na minha Bíblia normal? Também pode, mas recomendo. Recomendo que você adquira. E hoje nosso tema é Jesus no Antigo Testamento. Dá para achar Jesus no Antigo Testamento? Olha, tem que dar, porque Jesus ensinou ali no caminho de Emaús que as escrituras apontavam para ele e os discípulos ficaram com o coração ardendo quando ele fez isso. Então a gente tem que achar que... E eu queria apontar para uma passagem que nos revela um pouco de como esse lance pode funcionar. Uma das coisas que a gente vê ali no Antigo Testamento que aponta para Jesus é a vida de alguns líderes do povo de Israel que, claro, diferentemente de Jesus, são pecadores, são falhos, eles fazem besteira, mas às vezes eles fazem coisas que lembram o ofício de Jesus, lembram os principais ensinos de Jesus. E talvez o principal, eu não diria que talvez não, certamente, o principal desses personagens que apontam para Jesus é o rei paradigmático para a expectativa messiânica. Rei paradigmático, até ruim de falar, que trava-língua. Rei paradigmático para a expectativa messiânica. Do que você está falando? Bom, eu estou falando o seguinte: entre os reis que Israel teve no período unificado, Saul, Davi, Salomão, ou os reis do povo dividido, Judá ao sul, Israel ao norte, alguns bons reis, né? O rei Asa, o rei Ezequias, o rei Josias, não são assim tantos reis bons, né? Qual que seria aquele que faz o povo se lembrar de um rei que eles gostariam de ter de novo? Davi. Tanto que o Messias vai ser chamado como o rei davídico. Olha só que coisa interessante. O que Davi tinha de tão interessante assim que faz o pessoal querer se lembrar dele? Cara, Davi era extremamente misericordioso, uma pessoa que encarna alguns dos valores do reino. Eu costumo dizer o seguinte, que num reino cuja principal lei é o amor, é preferível um poeta a um burocrata. Guarda essa. Quem manja mais de amor? É o poeta. Então, num reino cuja principal lei é o amor, é preferível o poeta ao burocrata. Davi é esse poeta. Incrível. Num reino em que gado não é gente, ou que gente não é gado, é preferível um pastor a um general. Porque o pastor sabe diferenciar gado e gente muito bem. Davi, esse pastor de ovelhas. E que fique claro aqui, tá? Eu não estou usando gado com conotação política. Antes que alguém imagine que eu estou fazendo isso, não estou, tá? Infelizmente essa palavra ganhou essa conotação aí, e agora que eu lembrei que o pessoal usa de um certo jeito, eu estava pensando mais em disparada
canção imortalizada na voz de Jair Rodrigues, né? Porque gado a gente marca, tange ferra, corta e mata, mas com gente é diferente, né? Disparada, né? Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Então, essa música aí, era isso que eu tava na cabeça. Muito bem. Pra gente entender esse Davi, que tem esse tipo de reinado, e que as pessoas vão desejar um rei que seja similar a ele, e esse desejo, essa expectativa acaba se formando, se modelando num jeito de expectativa messiânica, e a gente vai ter um Davi muito melhor que Davi, que é Jesus. Mas olha só que coisa interessante, eu queria te convidar a ler comigo, aqui nessa Bíblia, o livro o segundo livro, né, de Samuel, 2 Samuca, capítulo 1, versículos 17 e 18. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco e está registrada no livro de Jazar. Muito bem, que passagem de difícil tradução. Vou falar das questões de tradução aqui primeiro, porque a NVT fez um bom trabalho aqui, viu? NVT fez um bom trabalho aqui, mas olha, passagem de tradução dificílima por vários motivos, tá? Canção fúnebre aqui literalmente lamentou um lamento. Nós vemos Davi aqui iniciando a sua carreira de compositor, pelo menos de modo explícito no texto. O texto bíblico já dava indícios, né, de que Davi era um músico habilidoso que tocava para aplacar a fúria de Saul. Aqui ele começa a sua carreira como compositor. A gente vai ver aqui o cântico fúnebre, o lamento de Davi por Saul e por Jonatas, seu grande amigo. Saul, seu perseguidor, mas Jonatas, seu grande amigo. Então, canção fúnebre aqui você pode entender um lamento. Como existem tantos no livro de Salmos, aqui é um lamento, uma lamentação, tá? Não é meramente uma canção de um velório, é um lamento, é um derramar de lágrimas, de emoções, uma catarse colocada em forma de poema, tá? E ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco. Veja só, se fosse ensinado ao povo de Judá, né? Então a tribo de Judá se encarregou disso daqui. Curiosamente, geralmente a gente pensa nos poemas nas mãos dos levitas, aqui, curiosamente, no povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco. E aqui você vai encontrar diferenças de tradução da NVT para outros lugares, porque se você pegar o texto massorético, você vai... Bom, texto massorético é o texto que geralmente é o texto base para a gente traduzir do hebraico, tá? O texto base para a gente formar o texto hebraico crítico, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Mas se você pegar o texto massorético, você vai ter algo como se o lamento ensinasse o povo a manusear o arco. Só que isso não dá muito sentido. E aí na Septuaginta você tem essa história de arco até omitida. Então, o tradutor da NVT prefere dizer que é apenas um cântico do arco. Deixa a coisa um pouco ambígua, porque o texto é ambíguo. Registrada no livro de Jazar, tem uma nota de rodapé aqui dizendo ou o livro do justo, ou o livro do reto. Na Revista e Corrigida você vai ver o livro do reto, o livro do justo. O livro de Jazar, dependendo de como você faz a vocalização disso daí, pode ser o livro das canções. Então é uma canção registrada no livro das canções. A gente não tem acesso a esse livro, é um documento que se perdeu ao longo da história. Aparentemente, os primeiros leitores do livro de Samuel têm familiaridade com essa obra. A gente não tem, mas parece mais razoável imaginar que a gente não está falando aqui de um livro do justo, a gente está falando de um catálogo de hinos, tá? E daí o livro de Jazar aí seria esse catálogo de hinos.
Talvez ensinar a arte do arco não seja ensinar a arte do arco, dependendo de como você traduz aí, você pode chegar à conclusão que é ensinar a dor. É um lamento para ensinar a dor. Tradução possível também. Qual que é o grande lance aqui dessa história? Já que a tradução é tão difícil, o sentido não é tanto. E onde a gente enxerga Jesus aqui? Tá? Muito bem. A gente enxerga Jesus aqui nesse ensinar a sentir dor. Ensinar a sentir dor. Nesse ensinamento do lamento. O lamento ele não é só para sofrer, ele é também para ensinar. Do que você está falando, Vitor? Eu vou contar uma história minha que talvez deixe isso um pouco mais claro. Eu tive um trabalho no mundo corporativo, antes de migrar para o ministério, que era em novos negócios. Basicamente, era um trabalho na Universal Music, eu acho que quem me acompanha um pouco melhor já sabe. A Universal Music, na fase em que ainda se vendia CDs, a venda de CDs estava caindo vertiginosamente, e eles abriram um departamento novo, que era um departamento de novos negócios. E eu fui trabalhar lá, fui trabalhar um trabalho executivo, fui trabalhar na área de novos negócios. Eu trabalhava na área de comunicação, né? Eu sou jornalista de formação, trabalhava na área de comunicação, fui trabalhar em novos negócios na Universal Music. E uma vez que eu estava trabalhando lá, eu não sabia que eu estava entrando no trabalho mais difícil que eu tive na vida, pelo menos até agora. Espero que nunca mais tenha experiências como as que eu passei lá. A ponto de ter dias de ir chorar escondido no banheiro. Teve um dia que foi nem no banheiro, teve um dia que foi na rua mesmo. Universal Music ficava numa casa em São Paulo, o escritório de São Paulo, né? A sede era no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, acho que ainda é. Mas aqui em São Paulo tinha um posto avançado da área comercial e essa área de novos negócios que eu trabalhava, justamente para tentar gerar receitas que não fossem da venda de disco. E então, teve um dia que eu saí, ficou uma casa mesmo, um sobrado, teve um dia que eu saí da casa e fui pra rua chorar, de tão difícil que era a coisa ali. E uma das pessoas que fazia com que esse trabalho fosse tão difícil era um parceiro de trabalho que era o responsável pelo diálogo meu com o principal cliente que eu cuidava. O principal cliente que eu cuidava, eu tinha um interlocutor lá dentro daquele cliente e, cara, era muito difícil o relacionamento com ele, muito difícil. Parte por erros meus, mas parte por erros dele também. E, cara, ele fazia a minha caveira dentro da empresa lá, depois ligava pro meu chefe, olha, tempos difíceis. E aí eu comentei com uma pessoa da igreja que tinha uma experiência grande no mundo corporativo, a respeito desse interlocutor, desse cara. Ao comentar, essa pessoa da igreja virou para mim e falou assim: tá, esse fulano aí que tá fazendo a tua vida super complicada, você já orou por ele? Quantas vezes você orou por ele? Você tem orado por ele? Cara, eu nunca tinha orado pelo cara. Eu tinha orado para me livrar daquela situação, mas não orado pela vida dele, pela família dele, pelo bem dele. E esse é o grande lance de Jesus. O grande lance de Jesus é que os nossos problemas, quando eles têm nome de pessoa, eles não são problemas dos quais a gente deve se livrar. Eles são problemas que fazem com que o nosso lamento ensine algo, ensine uma certa dor. Nesse lamento que tem nome de pessoa, pessoa que nos provoca o mal, o primeiríssimo passo, se a gente realmente é seguidor de Jesus, é orar por aquela pessoa. E Davi leva isso às últimas consequências. Diante do seu grande perseguidor Saul, ele teve oportunidades, mais do que uma, de assassiná-lo e se tornar o rei. É a célebre passagem do tal do ungido, que o pessoal diz para não tocar no ungido, vai virar passagem perigosa em algum momento aqui no canal. Né? O cara diz não toque no ungido, com um pastor tal, não toque no ungido. Tá comparando o pastor com um rei, né, cara? É complicada essa história. É muita megalomania pra minha cabeça. O cara se achar equiparável ao rei, que era o lance de Saul ali, que era ungido. Mas enfim, voltando a Davi, ele teve a oportunidade de assassinar Saul mais do que uma vez.
e decide não fazê-lo mais do que isso quando Saul morre. Claro, Davi poderia lamentar apenas Jonatas, o seu amigo, mas não, ele lamenta a morte de Saul também. E essa se torna uma espécie de marca inicial do seu reinado, de um reinado de misericórdia, de um reinado de perdão, de concessões. Enquanto o reinado vai bem, é isso que marca o reinado de Davi. Essa misericórdia que é similar à de Jesus. Perdoa-os, não sabem o que fazem, na cruz. Davi, perseguido por Saul, perseguido por Saul, perseguido por Saul, foge, 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 foge. Quando Saul morre, eu nem queria orar pelo meu inimigo. Davi compõe uma canção. E não satisfeito em compor uma canção, ele faz com que a sua própria tribo decore aquela canção. Saul não é de Judá, Saul é de Benjamim, é outra tribo. E quando Davi dá esse recado, é um recado do tipo: para ter reino unificado, as tribos precisam estar de bem. Perdoa, ele não sabe o que faz. É uma marca típica de Cristo aqui. E que vai meio que encarnar o reinado de Davi enquanto Davi reina bem. A gente sabe, Davi cai, o reinado dele nem sempre é bom, mas essa marca da misericórdia, do perdão, do ânimo longo, do respeito e do temor a Deus, essas coisas, elas começam de cara no reino de Davi. Primeira coisa que Davi faz, uma canção. Veja como é interessante um reino cuja primeira regra é o amor, com a primeira lei, amar a Deus com tudo que a gente tem e o próximo como se fosse a gente mesmo. Um reinado que tem essa regra primordial é um reinado que pode começar com uma canção e não com um decreto. Esse é o tipo de lance que vai rolar quando a gente pensa no reinado que se inicia com uma cruz. Veja, Davi não é a mesma coisa que Jesus, mas Davi aponta para o tipo de coisa que Jesus viria fazer. Isso é muito valioso no Antigo Testamento. A gente fica caçando profecias e a gente não caça a essência do reino que está nesse tipo de passagem. Isso que é a essência do reino. É o coração do reino de Deus. Esse tipo de parada. De um jeito perdoador de reinar. De um tipo de misericórdia que enxerga a beleza mesmo na tristeza. E enxerga pedagogia na tristeza, na dor, quando elaborada em forma de poesia. Tem Jesus no Antigo Testamento. Que assim, esse tipo de mensagem que norteou Davi durante um tempo importante, seja também o tipo de mensagem que norteia a minha e a sua vida por meio do Evangelho. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.